E começamos desde logo com um dos protagonistas sempre de plantão, que hoje volta a ser o senhor Fachin, protagonismo. Vamos começar com a primeira fala dele, quando Dilma Rousseff, numa convenção, um auditório lotado, ela candidata a presidente da República, tinha lá, para todos ouvirem, um orador chamado Fachin. Vejam, e ele não era absolutamente nada, não era ministro, não era coisa nenhuma. Campanha de Dilma, fala do Fachin. Manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Como se vê, o senhor Fachin tinha uma posição clara. Ele diz: tomamos um lado, temos um lado, e faz um discurso de cabo eleitoral dentro de uma convenção na época da eleição da Dilma, sendo o cabo eleitoral do Partido dos Trabalhadores e ali especificamente da candidata Dilma Rousseff. Depois disso, logo depois disso, quando ela foi eleita, colocou o seu cabo eleitoral como ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso que a gente pare para pensar e procure ser isento. Alguém tem dúvida de que ele estava lá, naquela convenção? Não. Alguém tem dúvida que ele diz: temos um lado, adotamos um lado, tomamos um lado, queremos Dilma? Isto é, o lado que ele já tinha no tempo do governo Lula, principalmente do segundo mandato do governo Lula, em que aconteceu tudo o que aconteceu. Portanto, alguém tem dúvida de por que é que ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal? Tendo ele um lado, tendo sido cabo eleitoral a favor de uma candidata de um partido que sucedia um presidente do mesmo partido, tendo sido nomeado por ela ministro, alguém tem alguma dúvida de que ele não é uma pessoa confiável do ponto de vista de ser um juiz de uma Suprema Corte que, em tese, teria que ser isento? Esta crítica que eu estou fazendo é com base em fatos. Porque foi ele que praticamente derrotou a Lava Jato e foi ele que libertou e tornou elegível Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, hoje ele está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, mostrando exatamente a cada momento o lado que ele tinha, dito por ele, não por mim, e um lado que ele continua tendo, porque ele não mudou pelas coisas que ele fez e vem fazendo. Então, por que esta resistência nascida desta trinomia, principalmente desta trinomia? Fachin, Alexandre de Moraes, Lewandowski e o próprio Fux. E agora esta resistência de não querer aprimorar e de não querer melhorar as circunstâncias. Quem é que está falando agora? É o cabo eleitoral que tinha lado e continua tendo lado? Mas não acabou. Nós vamos à segunda participação dele, que foi nesta semana, quando ele fala das forças desarmadas em relação ao processo eleitoral. Eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Defende ou incita intervenção militar, está praticando um ato que afronta a Constituição e afronta a democracia. Senhor cabo eleitoral de antes, de hoje e de sempre,
Primeiro, quem é que está incitando o quê? Quem é que está incitando quem contra a justiça eleitoral? Contra o processo eleitoral? Porque o TSE ficou um hacker que invadiu tudo lá para dentro. Então, o problema não é estar a favor ou contra a urna eletrônica. O problema é perguntar por que essas figuras, Barroso, Moraes, Fachin, cujo lado eles já demonstraram que tem. E quando essas pessoas que não tinham que ter lado, tinham que ser neutras, quando essas pessoas resistem ao aprimoramento das tais circunstâncias, por quê? Quem tem medo da urna eletrônica? Quem tem medo da transparência? Então, quando ele vem falar que o processo eleitoral é da sociedade civil e das forças desarmadas, não, o processo eleitoral é um processo que atinge unanimemente os eleitores do Brasil. As forças armadas não estão se metendo. E aí é uma mentira que o senhor Fachin diz, o que não é de se estranhar, porque ele não segura o que fala durante muito tempo. As Forças Armadas foram convidadas. O Brasil inteiro sabe disso, salvo as pessoas desinformadas ou as pessoas de má fé. Foram convidadas oficialmente para integrar a Comissão da Transparência. Então, depois que você convida alguém para integrar uma comissão, e esse contingente de convidados apresenta sugestões, apresenta questionamentos, como convidados que foram para aperfeiçoar o processo. Aí vem o seu Fachin dizer que as Forças Armadas estão se metendo. Ora, o TSE meteu as Forças Armadas dentro da comissão. Quem tem medo da transparência? Quem de boa fé tem medo da transparência? Pois bem, quando ele falou isso, seu Fachin, no dia seguinte, o Bolsonaro respondeu o que o Bill vai nos colocar, por favor, no ar. Triste aqui, né? O ministro Fachin, que atualmente é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diz que quem trata de eleição são as forças desarmadas. Ninguém nada interferirá no justiça eleitoral. Eu não sei de onde ele está tirando esse fantasma que as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Deixo claro que as Forças Armadas não estão se metendo nas eleições. Elas foram convidadas por uma portaria do então presidente Barroso, a portaria TSE 578, de setembro do ano passado. Chama-se Comissão de Transparência das Eleições. Vejam como as coisas para as pessoas inteligentes e dotadas de boa-fé aparecem de forma nítida, translúcida. Só não vê isto aquele cego que tampa os olhos e não quer enxergar. As pessoas de má fé. Então, a resposta do presidente Bolsonaro é: estão vendo fantasma. As Forças Armadas não se meteram em lugar nenhum. Deu o nome da portaria, assinada pelo Barroso, que convidou as Forças Armadas para compor essa comissão de transparência. Pois não satisfeito, o cabo eleitoral de Curitiba, aquele que diz que tem lado, ele vai hoje na Bahia e diz o seguinte: que falo de fantasmas, darei os nomes. A violência tem gênero, números e graus. Não é um fantasma, não é uma assombração. A violência no Brasil é assombrosa, é trágica, é terrível, é uma realidade pavorosa que se põe cada vez mais na ordem do dia. A violência contra a imprensa e seus imprescindíveis profissionais. As ameaças à integridade física de magistrados e de seus familiares. Os ataques das milícias digitais geradoras de insegurança cibernética. E o que é ainda mais triste, a bestialidade moral e simbólica dos discursos de ódio. A desinformação também tem forma, nome e origem. Não é um fantasma,
não é um espectro, é um fato evidente. Dá para acreditar que esse homem que está falando isso é o Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Claro que dá, por tudo que nós mostramos, por tudo que ele fez desde o começo até agora. E aí ele diz que a violência tem gênero, números e graus, que a violência é assombrosa. Quem é que está praticando a violência? Que violência é essa à qual se refere o senhor Fachin? Onde estão os atos de violência praticados por quem ele está dando a entender que é o autor ou são os autores da violência? A violência é um ministro do Supremo Tribunal Federal ir para os Estados Unidos falar mal do seu Brasil, do seu governo, e dizer: nós somos os homens de bem, os inimigos são eles. Isso é violência. Violência é o senhor Fachin dizer que tem que aperfeiçoar o sistema, as circunstâncias das eleições. É ter o convite feito às Forças Armadas para que elas integrem a Comissão de Transparência e depois rejeitar as sugestões e os questionamentos feitos. Isso é violência. Então, ele vem hoje e diz que não vai se dobrar, que não vai cair de joelhos contra o incitamento. Mas quem é que está incitando o quê? Será que o senhor, a senhora, eu, qualquer um de nós, não temos o direito de desconfiar de um processo que ninguém deles quer mudar, quer aperfeiçoar, quer dar a esse processo mais transparência? Nós não temos o direito de fazer a crítica? Por quê que 2 ou 3 homens são hoje donos do Brasil? Isto é violência. Violência é descumprir a Constituição. Violência é passar por cima das leis. Violência é o que tem feito membros do Supremo Tribunal Federal.